Central 3. Contar a história da seleção nas Copas é também falar de derrotas, claro. Afinal, o selecionado pentacampeão do mundo jogou todas as edições do torneio. Ou seja, se ninguém ganhou mais do que o Brasil, também precisamos dizer que a seleção deixou de ganhar a Copa 17 vezes. Então, a partir dessa ótica da amarela não tão ouro assim, nos deparamos com grandes carrascos. Homens que colocaram em suas biografias a responsabilidade do choro de milhões de brasileiros e que ficaram no imaginário da amarelinha pela dor, pela tristeza, pela raiva ou até pela admiração. Nessa lista há um vilão bastante peculiar, um dos primeiros, um tipo que não ficou marcado por nenhum lance específico, reprisado a cada 4 anos. Obdúlio Jacinto Munhoz Varela era o capitão da seleção uruguaia de 50, figura-chave no Maracanaço, a derrota basilar do Brasil, não só como time, mas como país mesmo. Ele encabeça a lista dos grandes vilões porque foi uma espécie de malfeitor sedutor, que conquista o público mais que o mocinho da trama. El Negro Jefe tinha suas qualidades técnicas, mas era reconhecido mesmo por sua personalidade, dentro e fora de campo, e acabou se tornando um ídolo ao contrário, não exatamente um anti-herói, mas talvez um anti-vilão. Amarela Ouro é uma série de histórias da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo, semanalmente no seu tocador até o Mundial de 2026. Eu sou o Paulo Júnior, o podcast é uma produção da Central 3 e esse é o episódio de número 8, Obdúlio nas ruas do Rio. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Você acaba de ouvir uma baita raridade, o início da transmissão da Rádio Nacional para Brasil 1, Uruguai 2, jogo final da Copa de 50. Foi tirado o tosse agora pelo juiz Mr. Reed, inglês, com os captains dos dois times, uruguaio, Obdúlio Varela e Augusto. Ganhou o tosse o time uruguaio e Obdúlio Varela escolheu exatamente o gol que os brasileiros têm defendido nas outras partidas do primeiro tempo. Portanto, em inversão na colocação inicial dos dois times. Como você sabe, o Augusto tem ganho o tosse todas as vezes e tem escolhido exatamente o gol contrário, mas não acho que tem nada. Antes mesmo da bola rolar, o Uruguai saía na frente. E qualquer torcedor sabe que perder o cara e coroa e o direito de escolher o campo é um sinal preocupante. Obdúlio começava ali a sua vitória aos olhos de um Brasil que deveria estar desconfiado, ainda que o narrador Antônio Cordeiro tenha tentado disfarçar. A certeza da vitória poderia estar abalada, mas não havia de ser nada. Ora, a seleção era muito favorita em casa, vinha de um 7-1 contra a Suécia e um 6-1 contra a Espanha, enquanto os uruguaios empataram em 2-2 contra os espanhóis e venceram os suecos com um gol no fim, 3-2. Bastava então um empate naquele 16 de julho e o resto do roteiro você provavelmente já conhece. 2 minutos do segundo tempo e gol do Brasil, friaça. Chutou Marcos na direção do centro da caixa. Vai contra a direção de Augusto que cabeceia. Na ponta direita para a Friaça que lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas Zizinho recupera. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir servido na entrada da área. Empurrou para a Friaça, atenção, entrou na área, virou. Gol! Gol brasileiro! 21 minutos e empata o Uruguai, Schiaffino. Obdúlio abriu na ponta direita para Guídia. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tenta o carrinho, falhou, bola para Guídia. Centrou a boca do gol, emendou Schiaffino. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Schiaffino! 33 minutos do segundo tempo e ele, Didia, o vilão dos vilões, mete a faca no peito do Brasil e estabelece o maracanaço. Guídia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guídia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guídia! Segundo gol
jogo nem fala. 33 minutos pelo meu Onega. Em garrafa, em barril, peça Brahma Chopp. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Brahma Chopp é um produto de qualidade. Brahma, a primeira palavra em cerveja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã, porque na realidade foi uma peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados. Depois do apito final, os comentaristas brasileiros definiram a derrota como a pior tragédia da história do Brasil. Jules Rimet perambulava pelo campo, perdido, abraçado ao troféu que levava seu nome. Fiquei sozinho, com a taça em meus braços e sem saber o que fazer. Acabei por descobrir o capitão uruguaio, Obdúlio Varela, e a entreguei quase às escondidas. Apertei-lhe a mão sem dizer nenhuma palavra. Esse é um trecho do capítulo sobre a Copa de 50 do livro Futebol ao Sol e à Sombra, um clássico do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Galeano pode ser considerado uma espécie de apóstolo de Obdúlio. Aficionado por futebol, por história, pelo Uruguai, o jornalista levava a palavra daquele time celeste por onde sua caneta e sua voz passavam. Tinha só 10 anos de idade quando ouviu a conquista do bimundial no Rio de Janeiro. E como legado e uma espécie de agradecimento pela alegria ocasionada ao pequeno Eduardo, Galeano ajudou a arquivar no inventário do futebol de seleções um capítulo excêntrico, o passeio de Obdúlio Varela pelas ruas e bares do Rio depois de ganhar a Copa. Não amigo, mas conheci bem, foi uma maravilha da minha vida, o Obdúlio Varela, que foi o herói de Maracanã. Você já conhece. Herói para vocês. E para você também, porque ele é o único caso na história do futebol de um cara que comete essa façanha incrível contra toda evidência, que foi a vitória do Uruguai. Ele foi a chave da vitória, o homem-chave dessa vitória, e depois foge do hotel à noite e vai de bar em bar, e abraçado aos vencidos, um por um, bebendo cerveja até o novo dia. Até o amanhecer do novo dia, bêbado, de bar em bar, com uma pena imensa. E ele me contou essa história. Como les pude hacer isso, esta buena gente? Essa história apareceu ao público pela primeira vez 22 anos depois de acontecer. El Negro Jefe deu um depoimento para o jornalista argentino Osvaldo Soriano, que se transformou no texto El Reposo del Centro Haas, publicado pelo jornal La Opinión em 16 de julho de 72. Considerada a primeira vez que Obdúlio falou publicamente sobre o Maracanaço, o relato é em primeira pessoa e conta um pouco de sua história e sua trajetória como atleta. O texto é repleto de verdades duras de engolir sobre o mundo do futebol, um nítido ressentimento, principalmente contra os dirigentes uruguaios. O capitão da Celeste também fala sobre os sentimentos antes da final de 50, dá sua visão do que aconteceu naquela tarde de 16 de julho e revela ao mundo como lidava com a sensação de ser um inimigo de toda uma nação. O que tiramos dessa curiosa passagem pelas ruas do Rio é que Obdúlio não estava satisfeito em só comemorar com seus companheiros de equipe. Ele queria ver com os próprios olhos, no calor do momento, como que o Brasil estava reagindo à dor da derrota inesperada e da perda de uma conquista tão aguardada. O capitão saiu então com o massagista da seleção uruguaia para beber. Ao entrar nos bares, sentiu essa desolação do povo brasileiro. Parou na casa de um amigo que tinha no Rio e, sem dinheiro, pediu um trocado emprestado. Conseguiu umas cervejas em algum canto da cidade e se impressionou com o que viu. Todos choravam. Parecia inacreditável. Todos tinham lágrimas nos olhos.
Até então, irreconhecível no bar, ele diz em seu relato que um homem grande falava para todos ouvirem que a culpa era dele, Obdúlio. Ele chorava como uma criança e dizia: Obdúlio nos derrotou. E chorava ainda mais. Olhei e senti pena. É difícil imaginar que o uruguaio, recém-campeão do mundo, capitão do time, conhecido por sua personalidade forte, virilidade, ambição dentro de campo, tenha se solidarizado a tal ponto. No texto, ele garante que se sentiu mal depois daquela andança, estava insatisfeito com sua própria conquista, diminuindo a importância do título o tempo todo, e mais pra frente diz que tentou recuperar sua alegria ao ficar imaginando como é que estava o seu país em festa. Repassava mentalmente os lances do jogo na tentativa de vibrar com a conquista, mas seguia se lamentando, dizendo que queria ter visto o carnaval que os brasileiros tinham preparado. Até que sua presença é notada. O dono do bar veio até nós com um grandalhão que estava chorando. Ele disse: Vocês sabem quem é esse? É o Obdúlio. Achei que o cara ia me matar, mas ele olhou para mim, me deu um abraço e continuou chorando. Depois de um tempo, ele disse: Obdúlio, você gostaria de tomar uns drinks com a gente? Queremos esquecer, sabe? Como eu poderia dizer não? Passamos a noite inteira bebendo em bares. Pensei: se eu tiver que morrer hoje à noite, que seja. Mas aqui estou eu. A gente está falando de um tempo sem televisão, né? E de tecnologia, de fotografia ainda não tão avançada em jornal, revista, álbum. É realmente possível um jogador tão famoso passar batido pelas ruas em 1950? Ainda mais considerando esse contexto, sei lá, quem que ia imaginar Obdúlio Varela bebendo num bar no Rio de Janeiro logo depois de ganhar a Copa do Mundo? Também é difícil imaginar que não tenha havido nenhum outro tipo de reação quando pelo menos uma pessoa descobre que está ali diante do capitão uruguaio que tinha acabado de destruir um sonho. Mas o relato está feito. Documentado, assinado de próprio punho, ainda que seja natural ter algumas inconsistências. Claro, a história foi contada 22 anos depois de uma noite onde o teor alcoólico do narrador já estava nas alturas. Além do mais, o próprio caráter insólito do episódio permite alguns estranhamentos. O professor e escritor Luiz Antônio Simas, que entre tantos livros escreveu Maracanã, quando a cidade era terreiro, confirma que ouviu a história de outra fonte, Zizinho, craque do Brasil naquela final, que garantia que o próprio Obdúlio contou a saga para ele. No imaginário construído a respeito do Brasil e Uruguai da Copa de 1950, consta que o Obdúlio Varela teria saído para beber em alguns bares de Copacabana. Essa história é muito curiosa, porque quando eu fiz pesquisas sobre o Maracanã e esse jogo especificamente, eu não encontrei nenhuma referência. Mas é uma história que começou a ser mencionada bastante tempo depois. Eu tive a oportunidade de conversar com o Zizinho, o mestre Ziza, sobre a Copa de 50 e sobre aquele Brasil e Uruguai. O Zizinho confirmou essa história, disse que o Obdúlio contou para ele, né, que teria saído para beber e viu tantos brasileiros tristes que ficou um pouco constrangido. Segundo o Zizinho me falou, não é que o Obdúlio tenha ficado triste, né? Preferia não ganhar o título nem nada, mas ele sentiu um certo constrangimento, até mesmo uma certa melancolia de ver os brasileiros naquela tristeza toda, muita gente chorando, bebendo, caída, enfim. Mas é mais uma das histórias que pertence a esse imaginário a respeito da Copa de 1950. Simas fala sobre Obdúlio ter parado em Copacabana e, bem, no relato original não há menção exata sobre onde o capitão uruguaio teria ido parar em suas andanças, mas a menção ao bairro aparece na coluna do Armando Nogueira, no Jornal do Comércio,
ele recuperou a história quando Obdúlio morreu em agosto de 96, 24 anos depois do relato original e 46 anos depois da final da Copa. Sob o título de A Triste Noite de um Campeão, Nogueira abre citando o episódio e faz referência ao depoimento dado a Soriano. Mas aparentemente traz apurações ou imaginações novas. Na noite de 16 de julho de 50, o velho capitão não quis comemorar com o resto do time. Convidou o massagista da Celeste e saiu com ele. Os dois deixaram o hotel sem destino certo. O Rio era um vasto cemitério. Nem alma do outro mundo se via pelas ruas da cidade. Obdúlio e o massagista entram no bar da Avenida Copacabana. O dono do bar é um velho conhecido de outras passagens da seleção uruguaia pelo Brasil. Rápida parada e a gente volta já já, não saia daí. Em texto publicado em janeiro de 2025 para falar do jogo, intitulado Uruguai impõe maracanaço ao Brasil, o site da FIFA também menciona a história e reforça a presença de Obdúlio em Copacabana. Acontece que a seleção uruguaia ficou no Hotel Paissandu, na rua de mesmo nome, no bairro do Flamengo. Cerca de 5 quilômetros separam os locais. Não é assim tão longe, mas teria Obdúlio andado a pé por 1 hora depois de jogar uma final de Copa? Ou pegou um carro, uma carona para chegar ali nos 15 minutos? Talvez um bonde, um ônibus? Metrô que não foi, né? O sistema de transporte só estrearia no Rio 29 anos depois. Uma reportagem de Gerardo Lissardi, da BBC Mundo, publicada em 2014, narra uma saga menos cansativa do uruguaio, e a pé mesmo. Nela, o jornalista tenta refazer os passos de Obdúlio e afirma que ele ficou pelo bairro mesmo, parou ali na Praça São Salvador. O local, que para alguns é Flamengo, para outros já é Laranjeiras, é até hoje um concorrido reduto boêmio na região. Na época da reportagem, o bar se chamava Casa Brasil, hoje é o Caneco 85. Nesse mesmo texto, o repórter ainda inclui mais um elemento além da de Obdúlio pelo Rio, não citado no relato do próprio. É o adolescente argentino Manuel Epebaum, com 18 anos, de férias no Rio, que reconheceu o capitão uruguaio andando e o seguiu pelas ruas. Obdúlio foi tirar satisfação e, por ironia do destino, o Manuel virou jornalista, se radicou no Brasil, trabalhou em veículos importantes como a revista argentina El Gráfico e até para a emissora Sport TV. Seja em Copacabana, seja no Flamengo, o passeio do jogador pela noite carioca tem um ponto em comum: a gente está na zona sul do Rio. Falando de uma época em que a cidade começava a se expandir para a região, inclusive no que diz respeito à boemia e aos prazeres da noite. O Rio de Janeiro de 1950 era evidentemente a capital federal, era um centro de referência importantíssimo e vivia um momento muito interessante em relação à noite carioca, porque era a consolidação de uma noite que tinha se transferido do centro da cidade para a zona sul.
Se a gente vai estudar o Rio de Janeiro na década de 1920, até na década de 1930, a gente vai reparar que a noite carioca ainda estava muito vinculada à Lapa, ou a velha zona do Mangue. A Praça Tiradentes foi importantíssima na década de 20, até que nós começamos a ter, na virada para a década de 40, uma noite que se transfere para a Zona Sul, e mais especificamente para um novo ambiente que estava surgindo e substituindo os antigos cafés, os dancing clubs, as gafieiras, e que era exatamente o ambiente da boate, um ambiente marcado pelo samba-canção, né? A trilha sonora daquele momento é o samba-canção, aquele samba-canção que começa a ser gestado em Copacabana. Então nós temos um momento muito interessante da vida noturna do Rio de Janeiro, da vida cultural do Rio de Janeiro, que é uma cidade que encontra a noite na Zona Sul. As referências que a gente tem, por exemplo, a Copacabana, antes da década de 40, são referências diurnas, são referências que falam de praia, desse negócio todo. Agora, à noite, ela vai se deslocando. Então a gente tem um momento muito especial da cidade em que a Zona Sul se consolida como esse espaço da vida cultural do Rio de Janeiro. E se eu tivesse que escolher uma trilha sonora da cidade naquele momento, a trilha sonora é o samba-canção, não tenha dúvida nenhuma, que está sendo gestado e amadurecido. E depois, evidentemente, vem a bossa nova, mas aí já é o final da década de 50. Esse é o momento do samba-canção. Sair pelas ruas depois de conquistar o título mundial é uma espécie de cereja do bolo da curiosa relação de Obdúlio com o Brasil. Nos cacos que sobraram dos corações brasileiros dilacerados no Maracanã, parecia haver espaço para uma certa admiração. A professora Leda Maria da Costa, coordenadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte na UERJ, escreveu o livro Os Vilões do Futebol, Jornalismo Esportivo e Imaginação Melodramática, a partir da sua tese de doutorado, onde ela vai entender a busca dos brasileiros por personagens que expliquem os fracassos. No livro, ela cita uma crônica do influente Mário Filho, que anos mais tarde daria nome ao Maracanã. Nela, o jornalista dizia que Obdúlio se tornava um ídolo às avessas do país. O que seria o ídolo às avessas? O que o Mário Filho percebe é que o Obdúlio Varela ele vai ser louvado pela torcida e pelo próprio jornalismo como a grande figura da Copa. O Obdúlio Varela vai ser aquilo que se considera como um elemento que faltou à seleção brasileira. Então, o Obdúlio ele encarnou um ideal de jogador que deveria estar em campo. Mas por que ídolo às avessas? Ora, ídolo é aquele que a gente mantém uma identificação, uma relação de idolatria, e no caso do futebol, geralmente esse ídolo tem a ver com o quê? Tem a ver com o clube para o qual a gente torce, no caso, né, a seleção brasileira. Você não vai ter um ídolo que te causou de algum modo, que motivou de algum modo a derrota para quem você torce. Por isso que Mário Filho considera que é um ídolo às avessas. Ele provoca admiração, ele provoca essa ideia de que ele seria um jogador, o capitão, né, o capitão perfeito, e que teria sido fundamental para a vitória uruguaia, e que se ele tivesse na seleção brasileira, a seleção brasileira teria vencido, mas às avessas porque ele não é brasileiro e nem jogou na seleção brasileira. Então, nesse sentido, o Mário Filho chama ele de ídolo às avessas. Olha, está nas mãos do ponteiro direito. Vai o Obdúlio Varela agora reclamar qualquer coisa. Sempre reclamando o Obdúlio Varela. E aí ele está na meia esquerda lutando contra o Obdúlio, que o desarme põe o corpo fora pelo lado. Agora o Obdúlio reclamou de Júlio Pérez. Como reclama o capitão Uruguai? O público já tomou conta do Obdúlio, porque ele reclama tudo, do juiz, dos adversários e agora dos companheiros. E ao se debruçar sobre a história das derrotas do Brasil, a professora Leda explica que não dá para considerar o Obdúlio Varela um vilão. O jornalismo esportivo, a opinião pública, os torcedores brasileiros, a gente sempre prefere apontar a culpa para alguém que veste verde e amarelo.
Veja o caso de Zidane, carrasco em 2 Copas, é admirado por aqui. Nem mesmo o Paulo Rossi, que sepultou o sonho de 82, recebia da gente tanto ódio. Até Riquelme, argentino que cansou de bater nos times brasileiros com seu Boca Juniors, tem uma legião de homônimos no Brasil. A categoria vilão que eu trabalho é um tipo de jogador que é considerado o culpado de alguma derrota da seleção brasileira. Então, esse jogador vai ser responsabilizado. Olha, você, por sua causa, a seleção brasileira perdeu uma Copa do Mundo ou foi desclassificado, né, em algum momento importante. Mas, enfim, perdeu a Copa do Mundo. Não ganhamos a Copa do Mundo por sua causa. Isso em 1950, pegando essa categoria, quem são os vilões de 50, isso já pode se encontrar no discurso da imprensa da época. Sem dúvida, em primeiro lugar, o Bigode, que era o lateral, que teria levado um tapa de Obdúlio Varela, né? E teria abaixado a cabeça com esse tapa, além de ter jogado mal. O Obdúlio atingiu agora no Bigode com pontapé. E depois, com aquela sua mania de dar tapinhas na cabeça do jogador, atingiu também Bigode com a mão no pescoço. O Juvenal, o outro lateral, que também teria sido culpado, teria feito uma partida muito ruim, e Barbosa. Tá? E é interessante que o Barbosa, na época, ele não vai ser esse vilão que ele vai se configurar posteriormente, sobretudo após a Copa de 70. O Barbosa ainda tinha um certo prestígio, né? Ele vai ser convocado para a Copa de 54, por exemplo. Mas vilão nessa categoria que eu trabalho é aquele jogador que é considerado um culpado pela perda de algum jogo muito importante, ou de alguma Copa do Mundo pela seleção brasileira. A professora lembra ainda que na biografia de Obdúlio Varela, o ato de sair do hotel e ir para as ruas foi, na verdade, uma forma de protesto contra os cartolas. Embora no texto prassoriano isso não está dito de maneira expressa, o claro tom crítico aos dirigentes e poderosos do futebol ajuda a seguir essa pista. O Obdúlio tinha um embate, né, muito grande com dirigentes que ele considera que foram dirigentes que abandonaram os jogadores, não deram suporte para a vinda deles ao Brasil, mal se mostravam presentes e em alguns momentos chegaram mesmo a mencionar que o Uruguai estava ali, eles estavam também, os dirigentes, mas sabiam que o Uruguai não ia ganhar. O Obdúlio se sentia muito ofendido com isso. E quando ele vai para o hotel, né, junto com a delegação uruguaia, e percebe aquele clima em que os dirigentes estão ali festejando e fingindo que apoiavam a seleção desde o início, Obdúlio, pelo menos ele conta no livro, que nessa biografia, né, uma biografia chamada Obdúlio, que ele se sentiu muito mal e que ele não queria fazer parte daquilo que considerava uma hipocrisia. Obdúlio Varela aproveitou ao seu modo, com seus motivos, o Rio de Janeiro naquela fatídica noite de julho de 50. E não estamos falando das ruas de uma cidade qualquer, é a sede da final da Copa. E mais que isso, é o centro cultural, político e do poder no Brasil. A capital de um país que vivia um momento de transição, a reboque de um planeta passando por fortes mudanças no pós-guerra. A Copa de 50 e a construção do Maracanã vieram muito acompanhadas de um discurso de grandeza, né? De um discurso de um Brasil que se afirmava, um Brasil que tinha saído de um período ditatorial, né, de 37 a 1945, um Brasil que se encontrava com a democracia, um Brasil que foi importantíssimo, o imaginário da década de 40, 50 é muito marcado por isso, no contexto da Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados. Era um contexto também muito marcado pelo início da Guerra Fria, em que a aproximação com os Estados Unidos, inclusive do ponto de vista da exportação que os norte-americanos fazem de bens de consumo, impactou o cotidiano dos brasileiros. E todo o discurso que envolveu a Copa e o Maracanã
eles vieram alicerçados na ideia da grandeza. O Mário Filho, que ficou conhecido pelo apelido de o namorado do estádio, né, foi um entusiasta da construção do Maracanã e do Brasil sediar a Copa. Ele insistia na ideia da grandeza, na ideia do Coliseu dos tempos modernos. Então, o Maracanã veio acompanhado dessa sensação de que o Brasil estava destinado a ser efetivamente o país do futuro. O título da Copa do Mundo coroaria, né, esse despertar do Brasil para que o mundo nos conhecesse. O título não veio, né? Mas, de toda maneira, essa ideia do Brasil como um coliseu dos tempos modernos, né? E o Brasil destinado a ser uma espécie de Roma encarnada na modernidade, isso veio muito acompanhado nos discursos do período, dos delírios de grandeza que acompanharam aquela transição entre a década de 40 e a década de 50. Se ainda estava longe de se tornar um grande destino ao redor do mundo, o Rio ao menos se gabava de ser a casa da seleção brasileira, uma camisa já grande, importante no continente, ainda que sem o prestígio que ia ganhar nas décadas seguintes. Na Copa de 50, além da final, o Maracanã recebeu 4 jogos do Brasil. Só a segunda rodada foi jogada fora dali, no Pacaembu, num único tropeço, o empate da seleção contra a Suíça. Se a gente ampliar o recorte para pegar aquele incomum período estendido entre Copas, de 39 até a estreia no Mundial de 50, a seleção jogou em só 3 estádios no país, quando a gente pega a lista no site RSSF Brasil: São Januário, Pacaembu e Parque Antártica. A colina histórica, porém, se destacava. O Brasil jogou em São Januário o dobro de partidas que no Pacaembu, 16-8, o que mostra a grande vantagem do Rio de Janeiro enquanto preferência. E tem mais, a maioria do elenco atuava na cidade. Por exemplo, o execrado goleiro Barbosa, o capitão Augusto, o artilheiro do torneio Ademir de Menezes. Esse trio era do Vasco. O histórico goleiro Castilho, reserva, ídolo do Fluminense. Newton Santos, a enciclopédia do Botafogo. Bigode Juvenal, no Flamengo. O Bangu com seu representante, Zizinho, recém-chegado à Zona Oeste. Então era no Rio de Janeiro que os jogadores viviam, treinavam, jogavam. Era no Rio de Janeiro que a seleção mandava a maioria de seus jogos e era no Rio de Janeiro que se esperava o primeiro troféu da Copa do Mundo. Mas ele não chegou. Acabou nas mãos de Obdúlio Varela, mãos que deram tapas, que gesticularam em campo e que levantaram copos de cerveja fora dele. Mãos que tocaram e guardaram a taça mais cobiçada de todas. E o antivilão, não satisfeito em entrar na nossa casa e tomar o que parecia que era nosso, resolveu ainda flanar pelo nosso quintal. Como se fosse um par naquela valsa triste, saiu de seu hotel, abandonou os colegas de time, ignorou os cartolas uruguaios e, meio bêbado, meio curioso, teimou e enfrentou o mundo pelas ruas do Rio. Sentiu na pele a tristeza de milhões de pessoas ao redor do país, ouvindo e vendo o choro desmedido na capital. A partir de então, fez daquela histórica conquista um laço de yin e yang, como siamesas, a alegria contida uruguaia e a tristeza alardeada brasileira marcariam para sempre aquele que foi um admirado algoz da nossa história. O homem que acabou bebendo nossas lágrimas porque não conseguia chorar com a gente. Eu creio que lo passado pisado. Ajá. ¿No es así? No, no es así cuando las cosas son muy grandes, Obdulio. Delante yo no sé en qué. Pero caramba, un mundial en esas condiciones. ¿Y qué va a ser? Son cosas que tienen que pasar. Esse episódio entrevistou os professores Luiz Antônio Simas e Leda Maria da Costa. Também usou áudios da Rádio Nacional pela reprodução no YouTube do canal Tchechu Roman e também no YouTube um trecho não creditado do canal Bárbara Produções, além do arquivo do programa Parece que Fui Ayer, do Canal 20.
Caio Belandi cuidou da pesquisa e do roteiro e fez a locução de alguns trechos. E Amarela Ouro, histórias da seleção em Copas do Mundo, ainda tem Luan Alencar na edição, Mari Vantini e Thiago Rabelo na produção de entrevistas, Lyndon Johnson na direção de arte e Cirilo Dias nas redes sociais. Eu, Paulo Júnior, faço a locução e a direção geral, Domênica Mendes é a gerente de operações e a produção executiva é de Rodrigo Borges. A Central 3 é uma empresa da F451 Mídia. Você segue em @Central3, tudo junto e por extenso, e nos ajuda assim a indicar esses episódios para quem gosta de podcast, de histórias e de futebol, além de oferecer sua avaliação positiva no seu tocador de podcast. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!